Para quem não sabe, o Beto ele foi capitão dos times que ele jogou, de todos os times. Conta um pouquinho aí dessa tua trajetória como atleta, os lugares que você jogou, as cidades que você teve. E também fala para o pessoal se você ter atuado como capitão desses times aí te ajuda de alguma maneira hoje, tem alguma lição que você aprendeu lá que te ajuda hoje em dia, porque hoje você está com um time. Lá em 2018, eu não lembro se você tinha time, mas você estava com uma loja ali a primeira loja, né? Hoje você já está inaugurando a segunda, que é enorme, está com um time gigante. Qual foi a contribuição que você enxerga assim desse teu período? Então, Gui, a primeira coisa que geralmente quando eu vou fazer uma palestra ou um treinamento, eu comento muito com as pessoas assim, quando eu tenho um grupo de pessoas, se alguém tem um sonho de criança e se esse sonho foi realizado. Né? Eu desde moleque eu brincava com bola, sempre gostei de bola, vivia jogando bola na rua, chegava da escola, eu sempre estudei de manhã, e chegava da escola, almoçava e rua, né? E chegava no final do dia lá, todo imundo, os pés descalços, mas sempre tinha bola. E foi muito engraçado que hoje eu encontro amigos da época da minha infância, da escola, que falam, pô, tu jogava pra caramba, tal, não sei o que, pô, depois eu te acompanhei jogando futebol. Então foi muito gostoso, porque a gente criou uma história no meio esportivo, né? Só que isso foi muito da disciplina, que é o que eu trago desde novo. Sempre fui uma pessoa muito determinada, muito disciplinada, sempre fui aquela pessoa que mentalizava algo e falava assim, não, eu vou alcançar esse objetivo. Né? E comecei no futsal aqui na Baixada Santista, na época era muito valorizado o esporte aqui na Baixada, principalmente o futsal. Posteriormente eu entrei na faculdade, eu me formei aqui na FATEC em Santos, uma faculdade bem concorrida, mas porque eu tinha esse cuidado, né? Eu tive a ajuda dos meus pais na minha adolescência toda, graças a Deus eles puderam me dar um suporte. Estudei em colégio estadual até a oitava série, hoje são 9 anos, antigamente era a oitava série. Segundo colegial, já devido ao esporte, eu tinha uma receita, era pequena, mas era o suficiente para eu poder pagar os meus estudos. Legal. Fui estudar no Objetivo, estudei 3 anos no Objetivo, também fiz outras amizades que tenho até hoje. E ali me deu uma base para poder ingressar na universidade. Inicialmente eu fiz o curso de educação de processamento de dados, me formei na FATEC e no meio da faculdade eu iniciei a minha jornada no meio do futebol de campo, aqui na Portuguesa Santista, no meu primeiro ano de juniores. O que aconteceu? No segundo ano eu tinha que fazer estágio da faculdade, eu abandonei o clube e fui focar nos estudos e no meu trabalho. Aí arrumei um estágio para fazer na Codesp, aqui em Santos, e fazia no CPD da faculdade também. Legal. Você se formou? Eu me formei em 93. Você se Eu sou formou, da 8ª turma da FATEC. você se formou antes de seguir a carreira de jogador? Perfeito. Então, assim, quando eu estava para me profissionalizar, eu já estava saindo da faculdade. Você seguiu uma trajetória muito diferente do que a gente vê na maioria dos atletas, né? Que abandonam a escola para se dedicar ao futebol. É questão de prioridade. Eu sempre gostei de jogar futebol, mas eu tinha uma prioridade que era o estudo. Eu não abdicava dos estudos por causa da bola. Legal. Né? Eu sempre sabia que eu tinha essa noção que o conhecimento ia me fazer poder alcançar os objetivos que eu tinha em mente. Bacana. Porém, chegou um momento muito decisivo na minha vida que foi o segundo ano eu fiquei sem jogar, e quando foi no terceiro ano de juniores, que na época funcionava, eram 3 anos da categoria de juniores, no terceiro ano, coincidentemente, minha mãe trabalhava na prefeitura de Santos, e o presidente da Portuguesa Santista era o falecido Marcos de Rossi, e o diretor era o Rui de Rossi. E eu não sei quem conversou com eles falando do meu nome. Pô, tinha um rapaz que jogava aqui na Portuguesa Santista, mas ele não está mais. Inclusive a mãe dele trabalha na prefeitura, minha mãe era telefonista da Câmara Municipal. E o Rui de Rossi foi falar com a minha mãe. Falei, pô, fiquei sabendo que seu filho jogava futebol, por que ele saiu e tal, a gente tá lá na Portuguesa Santista agora. Pô, pede pra ele vir aqui conversar comigo. E aí o que aconteceu? Foi até engraçado. Minha mãe chegou em casa, ó, Beto, o filho, né? Ô filho, ó, o presidente lá da Portuguesa e os diretores são amigos lá da Câmara, e eles pediram pra você ir lá falar com ele. E naquela semana eu tava acertando para ir trabalhar na Nestlé em São Bernardo, aliás, em São Caetano, porque tinha um rapaz que estudava comigo e ele tinha um cargo de chefia lá, e eles estavam procurando alguém que jogasse futebol para trabalhar e jogar pela empresa.
Tá. E na semana seguinte eu iria viajar porque eu estava meio que acordado para fazer isso. Aí na semana anterior, o pessoal da portuguesa veio falar comigo, aí o Rui falou assim, pô, por que você saiu do clube e tal? Aí eu expliquei que eu tinha que fazer estágio, minha prioridade era os estudos. Ele falou assim, cara, só que eu já tinha cumprido minha carga horária. E aí o que ele perguntou para mim? Ele falou, pô, você não tem interesse de jogar bola? Eu falei, tenho. Aí ele falou assim, então, se você quiser jogar futebol, a gente vai te apoiar. Eu gostaria muito que você voltasse para cá, me falaram super bem de você. E ele nunca tinha me visto jogando. Tá. E olha que engraçado. Aí eu falei assim, vou ver com meus pais e te posiciono. Aí eu falei com meu pai foi consertador aqui no Porto de Santos. E eu falei, pai, se eu voltar a jogar bola, eu ainda vou depender do senhor, da mãe, para poder me ajudar, porque adolescente, 16, 17, 18 anos, tu precisa de dinheiro para poder se manter, né? Mas, se não, eu consigo pagar minhas contas, pelo menos eu trabalhando. A primeira coisa que meu pai falou assim, não, pode ir que eu te ajudo, o que você precisar. E, cara, aliás, acho que foi a resposta mais importante que eu vejo, assim, que me deu um estágio, porque eu tinha que honrar o apoio que eu tinha dentro de casa. Cara, aí eu terminei a faculdade, não fui mais para os estágios, até porque eu já tinha cumprido a carga horária, e fui trabalhar lá na Portuguesa como um atleta. Depois de 7 meses, eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro contrato profissional. Então, me profissionalizei. 4 meses depois, eu tinha uma proposta para ir morar no Japão, em 94. Então, aí a minha vida começou a mudar. Por quê? Você foi? Fui. Porque o que aconteceu? Inclusive, eles pagaram um empréstimo para a Portuguesa para poder ir para lá. Então, assim, em 4, 5 meses, minha vida mudou. Porque eu ganhava um valor bem inferior e, às vezes, o que eu ganhava em um mês, eu ganhava o ano todo aqui. Então, foi uma situação totalmente diferente. Lógico que não é a realidade de hoje. Né? Hoje, os valores do atleta estão muito mais elevados. Mas, para mim, era o que me fez eu ter uma condição, uma tranquilidade financeira naquele momento. Então, me tornei independente aos 21 anos de idade. Legal. Né? Sem depender mais dos meus pais. E aí eu segui uma jornada no meio do esporte, fui morar no Japão em 94, inclusive o Brasil foi campeão mundial em 94. Você estava lá? Eu estava lá no Japão. Legal. Aí em 95 eu retornei para a Portuguesa, quase caiu a Portuguesa naquele ano, ainda consegui jogar e ajudar o clube ali. Em 96 eu estava na Portuguesa e eu tive a oportunidade de subir com o time da Portuguesa Santista para a primeira divisão. O último acesso para a primeira divisão da Portuguesa Santista tinha sido em 96, com um grupo todo do pessoal daqui de Santos, e eu fiz parte desse time. Em 97, joguei na Inter de Limeira e disputei meu primeiro campeonato brasileiro pela Série C da Inter de Limeira. E para mim foi muito legal. Em 98, eu tive a oportunidade de jogar o Campeonato Paulista pela Inter de novo, e o segundo semestre, minha Série B do Brasileiro, pelo Londrina. Legal. 99, União Barbarense, a União Barbarense, o Campeonato Paulista. E aí eu tive a oportunidade de jogar a minha primeira Série A do Brasileiro, que foi pelo Gama. Tá. O treinador do União Barbarense era o Jair Pisserni, e aí ele levou eu e mais 6 atletas pro Gama de Brasília. 2000, retornei pro rival do União Barbarense, interior de São Paulo, que era o Rio Branco, de Americana. Joguei o Paulista pelo Rio Branco, e aí depois recebi uma proposta para ir jogar lá em Portugal. Você rodou, hein? Aí eu fui morar em Portugal. Nenê Bellarmino, um amigo hoje, parceiro. Ele, infelizmente, o falecido Marinho Pérez, né, uma grande pessoa, também me ajudou muito. Eu tive a oportunidade de ir para lá e disputamos a primeira liga do Campeonato Português, foi muito gostoso. Voltei de Portugal do ano seguinte, tive uma lesão, mas voltei. Disputei o Brasileiro pelo Gama novamente. Aí depois que eu voltei do Gama, fui para o Japão novamente, 2002. 2002 foi o último ano que o Brasil foi campeão mundial. Então, ou seja, as duas últimas conquistas do Brasil eu estava no Japão. Se alguém quiser pagar passagem para mim... pode fazer uma vaquinha aí para você ir para o Japão, ver se o Brasil ganha. E aí foi legal, Gui, porque o Japão me ajudou muito no que eu faço hoje. Né? Quando você fala assim, pô, as coisas que você vivenciou te ajudou, a gente vai chegar lá, mas o Japão foi um dos lugares que me fez evoluir muito como pessoa. Uma cultura completamente diferente, totalmente diferente. Você vê que as coisas funcionam. Lógico que em qualquer lugar sempre vai ter as coisas boas e as coisas ruins, mas eu sempre tive uma concepção que eu tenho que olhar o que tem de bom. Sim. O que tem de ruim, se não vou absorver, para mim, não vai me acrescentar que fique lá, e eu vou pegar o que é de bom para eu poder estar evoluindo.